Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero essa dica. No vídeo de hoje iniciaremos uma série de 3 vídeos sobre produtividade no Gmail. O intuito é trazer dicas com aplicações reais para o seu dia a dia. Portanto, fique conosco e vamos à prática. Então, nesta série que estamos começando hoje sobre Gmail e produtividade, nós vamos mostrar nesse vídeo aqui sobre teclas de atalho, onde que nós vamos conhecer um pouco aqui como ler e responder e encaminhar e-mails de uma forma mais produtiva, ok? Transformar e-mails recebidos e enviados em anexo com o recurso de arrastar e soltar. Vocês vão ver como que isso daqui pode ser muito útil aí, principalmente se a pessoa trabalha com suporte, se ela tem que responder muitas pessoas advindas de outras respostas de e-mails que ela recebe, ok? E uma última dica aqui também que é simples, mas também que ajuda muito é mencionar pessoas no corpo dos e-mails, ok? Então, como que nós vamos fazer? Eu tenho aqui a minha caixa de entrada, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é ativar as teclas de atalho no Gmail. Por padrão, no Gmail, quando você cria uma conta, essas teclas de atalhos elas não vêm habilitadas. Então, nós temos que fazer essa habilitação, ok? Como que nós fazemos isso? Nós vemos aqui nas nossas configurações, na engrenagem, ver todas as configurações e vamos procurar aqui na aba geral, tá? Sobre a opção atalhos ativados. Ela está próxima aqui às estrelas. Então aqui, ó, teclas de atalho desativadas. Nós vamos ativar essas teclas. Eu vou aproveitar e vou fazer uma outra configuração que eu gosto de fazer, que é visualização de conversas. Eu, particularmente, não gosto de deixar a visualização de conversa ativada. Eu deixo desativado. O que a visualização de conversa faz? Ela define e-mails sobre o mesmo tópico que estão agrupados, ou seja, ela agrupa e-mails de mesmo tópico. Eu, no meu dia a dia, com a experiência que eu tenho, eu verifiquei que eu sou mais produtivo quando essas conversas não estão agrupadas, mas aí é no dia a dia de vocês, vocês podem ou não deixar essa visualização aí de conversas ativadas ou não. Mas aqui, ó, é importante que vocês deixem essa tecla aqui, ó, de atalho ativada. Então, ao selecionar, nós vamos clicar aqui em salvar alterações. Pronto, está salvo. A princípio não houve modificação nenhuma no seu Gmail. No caso do meu Gmail aqui, ele desagrupou as conversas que eu tinha, né? Mas agora nós vamos conhecer que teclas são essas. Por padrão existem várias outras teclas, mas as mais produtivas que eu utilizo no dia a dia são essas aqui que vocês vão ver como que nós vamos aplicá-las agora de forma bem prática. A primeira é utilizar a tecla C para poder criar um e-mail. Basicamente seria isso daqui. Geralmente nós fazemos aqui, ó, clicar em escrever. Então, se eu deletar essa tecla aqui, deletar este e-mail e apertar a tecla C, vocês vão reparar que a minha tela aqui de e-mail surgiu. Não é muita novidade, então não vai ajudar tanto assim. Mas olha só agora a diferença com esta outra tecla aqui. Shift mais C. Se você apertar a tecla do teclado Shift e a tecla C, olha só o que vai acontecer aqui com seu e-mail aberto. Vai abrir a janela para escrever em uma nova janela de e-mail. O que isso pode ser útil para vocês? Imaginem que você está digitando um e-mail, tem que digitar um e-mail, só que para digitar este e-mail você tem que ler um texto em outra aba. Você tem que, às vezes, ler um relatório que está em outra aba do navegador. Então, você pode fazer isso daqui, ó, abrir a aba que você deseja e colocar a janela aqui do seu e-mail à vista. E aí, você faz a leitura do texto e pode fazer aqui a inserção do texto ou escrever o texto de acordo. Para quem trabalha na educação, se for professor, ele poderia estar aqui lendo um texto de feedback do aluno. Claro, se ele estiver trabalhando ali no Google Drive, poderia ser um documento compartilhado, mas se for um anexo, por exemplo, ele pode abrir numa nova aba e aí também ter essa janela aqui do e-mail para que ele possa responder a pessoa, ok? Então, você pode cancelar aqui, ó, clicando em descartar rascunho. Temos esta opção aqui, ó, que se você clicar,
ele volta para a sua caixa de entrada. Então, eu vou clicar aqui, ó, vocês vão reparar que ele volta aqui para a sua caixa de entrada. Caso o seu e-mail esteja assim, você pode também, com a tecla Shift habilitada, apertada aqui, ó, tela cheia, Shift para outra janela. Então, você clica, ele volta para cá com a mesma forma, em uma nova janela. Você pode descartar, ou então, se você quiser fazer isso com o mouse, você simplesmente chega aqui com o ponteiro do mouse sobre escrever, aperta a tecla Shift e clica em escrever, ok? Então, nós vamos descartar aqui e vamos para o nosso próximo atalho. O nosso próximo atalho é escrever em uma nova guia, apertando a tecla D de dado. Ou seja, vai abrir essa nova tela de escrever e-mails em uma nova guia. Como que faz isso? Você está aqui na sua caixa de entrada, aperta a tecla D. Olha só, ele abre para você aqui essa janela para você escrever em uma nova guia, em uma nova aba. Você pode descartar da mesma forma que nós verificamos no outro exemplo, ou então você pode aqui voltar com esta janela para a sua caixa de entrada. Então, você clica aqui e ele retorna. Então, nós vamos descartá-lo. Agora, essa aqui é interessante. Olha, o responder para um destinatário com a tecla R. Geralmente, o que você faz? A gente, ao receber um e-mail aqui, por exemplo, planejamento mensal, nós abrimos o e-mail, normalmente clicamos aqui em responder a todos ou simplesmente responder. Então, se eu clicar aqui a tecla R, ele vai abrir para a gente aqui embaixo para você fazer a digitação aí do e-mail para responder. Só que isso, no meu ponto de vista, às vezes não é muito funcional quando você ouve uma troca muito grande de e-mails ali, por exemplo, 5, 6, 7, 8 e-mails, e você tem que ler o e-mail aqui, procurar uma mensagem para fazer uma leitura. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Você pode aqui, ó, descartar o rascunho. Agora, reparem nessa tecla aqui, ó, Shift R. Nós vamos apertar aqui a tecla de atalho Shift R. Ele vai abrir aqui para você responder para a pessoa. Ó, repare que aqui, ó, o e-mail anterior está aqui embaixo. Tá? Então, você pode responder a pessoa aqui. E um detalhe aqui para você, ó, fica livre agora para que você possa abrir um anexo, para que você possa manipular a sua caixa de entrada, por exemplo, abrir um outro e-mail caso você precisasse de ler alguma outra informação para responder o e-mail aqui, ok? Temos uma outra opção também que é bastante interessante, que é a responder a todos, que é a tecla A, de atalho tecla A. Então, nós temos aqui um e-mail, por exemplo, este mesmo e-mail aqui que eu tenho mais de um destinatário, olha só. Eu tenho aqui este contato e tenho este outro contato. Se eu apertar a tecla A, ele vai fazer a mesma coisa. Ele já vai abrir a janela aqui de responder, mas já respondendo a todos. Ou seja, também é uma tecla interessante se você já deseja utilizá-la dessa forma aqui, ó, com Shift A. Reparem que também eu vou apertar aqui as teclas Shift A, ele vai abrir aqui uma nova janela, já respondendo a todos os destinatários, e aqui você pode aplicar aquele outro recurso. Repare, se eu apertar aqui, pressionar a tecla Shift e vir aqui nessa janela, eu posso responder a todos em uma nova janela. Imagine que você tivesse que ler um relatório, respondendo a essas pessoas e escrever a mensagem. Isso também te dá uma flexibilidade aí na hora de você trabalhar com o e-mail. Se você deseja voltar, clica aqui nessa opção. Ele volta aqui e nós vamos descartar. A próxima tecla é fazer um encaminhamento. Da mesma forma, se eu apertar a tecla F, ele vai fazer o encaminhamento, abrir a janela de encaminhamento para os endereços que eu desejo, né? Só que também pode ser que não seja muito funcional, porque as mensagens estão aqui para baixo, e caso você queira ler alguma coisa para fazer algum tipo de alteração, não fica muito funcional. Isso no meu ponto de vista. Então, eu prefiro fazer a tecla Shift F, no qual ele abre uma nova janela e eu posso manipular da mesma forma que eu manipulei as outras, ok? Aqui, ó, olha só. Eu fico livre para que eu possa verificar outras mensagens, por exemplo, antes de fazer o encaminhamento do e-mail, ok? Então, você descarta aqui. Um ponto interessante é,
não clicar aqui em salvar e fechar, porque se você clicar aqui em salvar e fechar, ele vai salvar em rascunho. É claro, se você desejar salvar em rascunho. Mas caso contrário, você não queira ficar com tantos rascunhos salvos, você sempre clica aqui ó, em descartar o rascunho. Ok? Bom, estes são as teclas de atalhos que eu gosto de utilizar aqui no meu dia a dia, que deixam assim uma produtividade muito grande quando eu tenho muitos e-mails para responder e principalmente quando eu trabalho com questões assim de suporte ao usuário, ok? Caso vocês queiram saber sobre mais teclas de atalho, tem essa opção aqui que vai estar o link na descrição e vocês podem verificar. Agora vamos passar para a nossa outra dica, que nós vamos fazer uma integração com as dicas de cima, que é transformar endereços de e-mails recebidos e enviados em anexo com o recurso de arrastar e soltar. Como que isso funciona? No Gmail aqui você tem uma opção interessante a partir de agora, que é você pode selecionar aqui uma ou mais mensagens e encaminhar essas mensagens como anexo. Repare, aí você pode escrever aqui o endereço de e-mail que você deseja enviar. Mas olha só que interessante que nós podemos fazer aqui. Boa noite, gentileza informar se recebeu o retorno conforme conversado em reunião nesta data. Então, se eu utilizar a tecla de atalho aqui, ó, responder a todos, que é Shift A responder a todos, se as respostas que eu estivesse esperando fosse, por exemplo, esta resposta aqui, eu poderia simplesmente selecionar esse e-mail, arrastar e soltar aqui, ó, como anexo. Eu poderia simplesmente aqui, ó, vir aqui numa outra categoria, num outro marcador, por exemplo, se eu tivesse aqui ó, em atualizações, selecionar aqui ó, este e-mail e este outro e-mail aqui, arrastar e soltar como anexo. Ou seja, eu poderia enviar para essas pessoas agora, envio. Olha só que interessante o que vai acontecer. Vou clicar aqui agora em enviados, olha só os anexos aqui. Ele enviou aqueles e-mails que eu fiz arrastando e soltando como anexo, olha só. Então, eu tenho aqui os e-mails como anexo. Isso vocês podem fazer também assim, ó. Caso você queira clicar em escrever e tem alguma mensagem aqui que você deseja fazer aqui, enviar como anexo, é simplesmente você seleciona, arrasta e solta. Ok? Então, vamos descartar aqui e vamos para a nossa última dica de produtividade, que é mencionar pessoas no corpo do e-mail. Bom, imagine que agora nós vamos escrever um e-mail ou responder, tanto faz. Vamos supor, eu quero encaminhar este e-mail aqui para alguém. Eu simplesmente aqui ó, no corpo do e-mail que eu desejo escrever a mensagem, eu simplesmente venho aqui, eu digito arroba, a primeira letra de um e-mail da pessoa que eu desejo. Olha só, vamos supor que eu queira mandar aqui para o Bruno Hotmail. Eu menciono a pessoa aqui no e-mail e automaticamente o e-mail dela aqui em cima já é colocado no destinatário, ok? Então, posso descartar. Vou mostrar para vocês agora se eu fosse escrever um e-mail do zero. Posso colocar aqui, ó. Se você estivesse apresentando duas pessoas, ó, @Bruno, Gmail, segue o contato, aqui, ó. Eu quero essa dica. Prontinho. E aqui em cima você já tem os dois contatos inseridos, ok? Bom, pessoal, então espero aí que essa dica possa ajudar vocês aí também no dia a dia. Como eu falei com vocês, é uma série de 3 vídeos que nós vamos iniciar aqui para tratar sobre produtividade no Gmail. Se essa dica aí foi útil para vocês, continue conosco. Deixe aí seu comentário para verificar se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo. Não deixe também de dar o seu like, que é muito importante aí para nós. E também se inscreva no canal, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.